Fala galera, seguinte, essa semana mais um final de semana de corrida, né, de automobilismo. Dessa vez foi em Barcelona. Peço desculpas para vocês por não ter postado o vídeo ontem, mas aqui, como vocês podem ver, eu tô até num local diferente, porque eu tô viajando. Então ontem eu fiz uma viagem de Curitiba para o Rio de Janeiro, então foi o dia, e eu tava de carro, então o dia inteiro de viagem, deram 10 horas de viagem, né, na verdade. Então, bem no horário da corrida, eu tava na estrada, assisti pelo celular, mas logo quando eu cheguei bem cansado, então assim, tiveram algumas coisas que aconteceram que eu não consegui gravar e postar o vídeo ontem. Mas, como não poderia deixar passar, então estou gravando aqui hoje para vocês mais ou menos com um resumo do que aconteceu no final de semana de Barcelona. Então vamos lá. Fórmula 3, galera. Hoje a gente teve o circuito completo, vamos dizer assim. Então a gente teve Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1, tá? E Fórmula 3 a gente teve o Gabriel Bortoleto. Assim, ele não tá desempenhando tão bem como ele vinha, mas ele tá sabendo administrar o campeonato. Então assim, ele aumentou a vantagem que ele tinha no campeonato. Isso é importante. Como eu já disse aqui anteriormente, é muito importante ele como um rookie, né? Como um estreante, ele chegue e ganhe o campeonato. Isso é muito importante para a sequência da carreira dele, porque hoje, assim, a gente tem muitos pilotos, né, que têm a possibilidade de chegar na Fórmula 1. E qual é a vantagem que eles têm, que eles podem ter para conseguir chegar? É chegar no primeiro ano e já ser campeão. Então é o que está acontecendo com o Gabriel Bortoleto. Tudo indica que ele vai ser o campeão, tá, da Fórmula 3. Está correndo muito bem, mas ele precisa abrir o olho que nas últimas duas etapas ele não foi tão bem assim. Então, mas a gente está aí na torcida. Ah, que legal, acabou a bateria ali, só um minuto. Bom, voltamos. Bom, pessoal, eu tô fazendo uma gambiarra aqui para tentar gravar, enfim. Tá um celular por trás com a lanterna, um celular na frente, uma confusão danada. Mas enfim, é importante a gente gravar, né? Fórmula 2, o Enzo, ele se classificou muito bem, classificou em P2. Na primeira prova, na sprint, ele não foi tão bem assim, não conseguiu ganhar muitas posições, mas na prova principal ele conseguiu manter o P2, então assim, ele deu um salto no campeonato, ganhou 6 posições, hoje ele está em sétimo. Então assim, foi bom esse final de semana para ele, mas assim, ele tinha tudo para sair como P1, mas enfim, conseguiu segurar o pessoal lá no P2 e tá ótimo, ele conseguiu dar um salto bom. Espero que daqui para frente ele continue mantendo aí essa constância nas primeiras posições para tentar alguma coisa. Prova principal, Fórmula 1. Bom, na classificação a gente teve um show de horrores por algumas equipes. Por exemplo, Pérez, Russell, Alonso, Leclerc, então nem se fala. Então, assim, das principais equipes, Leclerc ficou no Q1, largou lá atrás. O Pérez e o Russell ficaram no Q2. E por mais que o carro da Red Bull não esteja 100%, vamos dizer assim, como estava antigamente, né, nas etapas anteriores, ele está um carro bem mais arisco, e o Pérez tem um pouco mais de dificuldade do que o Verstappen para poder domar o touro, vamos dizer assim. Mesmo assim, ele ficou muito aquém, ele teve erros bobos, e com isso ele ficou lá para trás, largou em 11º. O Russell, assim, comparado ao Hamilton, ele foi bem mal, também teve uns errinhos bobos e acabou ficando ali em 12º. Mas, como a Mercedes está com um pacote totalmente novo de atualizações, então assim, a gente até consegue aceitar mais ou menos que alguma coisa ali não encaixou e tal, e ok. O Alonso, ele deu uma erradinha. Tá bom que foi uma classificação complicada, porque teve chuva antes, estava meio úmido, enfim, mas ele deu uma erradinha e com isso ele teve um problema sério no assoalho, então ele estava todo colado com silver tape, né? Então isso prejudicou um pouco a classificação dele. E o Max, como ponto positivo, bom, o Leclerc não vou nem comentar, e o Max, como ponto positivo, ele, de tudo, assim, ele tá absurdamente acima de todo mundo. Então,
enfim, botou lá 4 décimos, foi primeiro no TL1, TL2, TL3, classificou em primeiro, com quase meio segundo em cima do segundo, então assim, foi absurdo. Um outro ponto positivo que a gente viu nessa etapa foi o Stroll, mas classificou bem e, enfim, conseguiu ficar à frente do Alonso, mais por conta do problema no carro do Alonso do que outra coisa, mas conseguiu ficar ali na frente. Na Ferrari, o Sainz conseguiu botar um bom tempo, tanto que largou lá na frente, largou em segundo, e está sendo mais constante, né, com a Ferrari, está conseguindo fazer a Ferrari desenvolver mais, mesmo eu achando, eu e todo mundo, achando o Leclerc muito mais piloto que ele. Na corrida, Verstappen foi absurdo de novo, liderou todas as voltas da corrida, largou em P1, liderou tudo, terminou em P1 com, sei lá, 30, 20, chegou um momento que ele estava 36 segundos à frente do Hamilton, mas aí ele fez uma parada para manter o pneu e acabou ficando, sei lá, 15 segundos na frente. Então, assim, absurdamente superior a todo mundo. O Pérez na corrida largou lá atrás, chegou em P4. Assim, se você parar para analisar, foi ok, mas foi bem decepcionante na minha visão, porque ele tem um carro muito, muito bom. Então, ele deveria ter chegado pelo menos ao pódio, tá? Mas na primeira parte da corrida foi muito ruim para ele. Na segunda ele melhorou, mas mesmo assim não teve tempo não teve ritmo para chegar nas Mercedes. Para mim, o destaque da prova foi o Russell, porque ele saiu também lá de trás igual o Pérez, mas ele sim chegou em P3, tá? Então, para uma Mercedes que vinha de uma draga, vamos dizer assim, mudaram totalmente o conceito do carro e isso está rendendo muitos frutos a eles. Hamilton em P2 e o Russell em P3. Isso foi muito, muito importante para a Mercedes. Hoje, eu acredito que a Mercedes está bem igualada ali em segunda força com o Alonso, tá? Deixando bem claro que a Aston Martin do Alonso está rendendo, a do Stroll nem tanto, mas aí é muito questão de piloto. E como a Mercedes tem dois pilotos excepcionais, os dois mantêm ali o ritmo. Então os dois estão sempre chegando, estão sempre pontuando. E com isso a Mercedes já passou a Aston como segundo no campeonato em construtores. Então o Alonso continua em segundo no campeonato, mas ele está vendo que essa distância entre Aston e Mercedes está diminuindo. Eu diria que está bem próximo já. A Mercedes conseguiu evoluir muito bem. A Ferrari, por sua vez, fazendo cagadas e cagadas durante a prova, porque o Leclerc largou dos boxes, porque ele fez algumas alterações no carro. Largou com uma estratégia diferente do Sainz. O Sainz largou de média, ele largou de duro. Desculpa, o Sainz largou de soft, né, de macio. E ele largou de duro. A ideia dele era fazer uma parada só. E a Ferrari simplesmente resolveu chamar ele 2 voltas depois do Sainz. Ele estava na zona de pontuação, ele estava virando o mesmo tempo das pessoas, dos pilotos que estavam em volta deles com pneu melhor, com pneu soft, com pneu médio, e ele de duro de, sei lá, 15 voltas, virando a mesma coisa que ele. Então, assim, ele estava com performance, ele estava com potencial de chegar mais na frente, e a equipe simplesmente chama ele para fazer uma troca de pneus que não deu para entender, porque ele estava muito bem. Então, assim, a probabilidade dele chegar na pontuação, né, nos pontos, era muito, muito grande, que ele estava fazendo uma excelente prova. Mas aí, mais uma vez, a Ferrari fazendo uma lambança absurda de estratégia, acabou deixando ele fora da pontuação. Outro ponto que foi super positivo, que eu acabei deixando passar, da classificação, foram as McLarens. O Norris, como eu já falei, é um excelente piloto, que está num carro ruim, não merecia estar ali, merecia estar numa equipe melhor. Largando em P3. O Piastri também foi pro Q3, né? Largou entre os 10 primeiros. Então, assim, foi muito bom para a McLaren, porém, na corrida, eles tiveram sérios problemas, principalmente o Norris, logo no comecinho, ele deu um molezinho ali, acabou quebrando a asa, teve que entrar para os boxes, e aí, pronto, já acabou a corrida, porque em ritmo de corrida a McLaren não é boa.
Então, na verdade, antes nem a classificação era, mas nessa específica eles conseguiram dar um salto. Isso é um ponto muito legal. Na corrida ainda precisam melhorar, mas já foi bom ver o Norris ali entre os 3 primeiros. Já foi bem, bem legal, tanto para a McLaren, né, que é uma equipe tão antiga, quanto para o Norris, que é um excelente piloto. Tá? Mas durante a corrida, por alguns erros também, eles acabaram ficando lá para trás. E, cara, já pode entregar o título pro Verstappen. Eu tinha uma certa esperança de que o Pérez poderia fazer um pouco de frente para ele, deixar ele mais nervoso, né, tipo, incomodar um pouco. Só que depois dessas últimas 2 provas, tanto Mônaco quanto aqui, mesmo ele chegando em quarto em Barcelona, já deu provas suficientes que ele não vai incomodar o Verstappen nem de longe, entendeu? Então já pode entregar o título para o Verstappen, já pode entregar o título de construtores para a Red Bull. Eu acredito que a Red Bull não vai ter esse mesmo ímpeto ao longo do campeonato, muito por conta da punição que eles tiveram, né, do teto de gastos. Então, assim, eles têm menos túnel de vento, eles têm menos dinheiro. Então, eu acho que eles estão focando tudo nesse início para que eles sejam campeões logo o quanto antes, porque para o final eles vão ter que segurar por causa da punição. Então, eu acredito que vai chegar uma hora que eles vão parar de vir com atualizações e as outras equipes vão continuar. Então, muito provavelmente, para o final do campeonato, as equipes vão começar a se equiparar com a Red Bull. Não acho que vão ficar iguais, mesmo com o pacote de atualizações que provavelmente a Red Bull não vai ter, mas eles vão chegar muito mais próximos. Então, a chance de um Hamilton, de um Alonso até, se continuar nessa parte boa, assim, né, da Aston, né, nessa fase boa. Vão conseguir ganhar ali uma corrida ou outra. Talvez ali o Leclerc melhorando um pouco, o Sainz consiga beliscar alguma coisa, mas muito por conta dos não upgrades que a Red Bull vai trazer, até porque eles provavelmente já vão ser campeões, então não vão precisar, vão segurar para o próximo ano. E as outras equipes não, elas vão continuar desenvolvendo, principalmente a Mercedes, que mudou totalmente o conceito do carro. Então, para a Mercedes, principalmente, eu acho que vai ser que eles vão chegar mais próximos da Red Bull. Basicamente, esse final de semana foi isso. Peço mais uma vez desculpas por não ter postado ontem, mas realmente não deu. A corrida em si foi bem legal. Assim, no início tivemos bastante ultrapassagens, o Pérez, o Russell, o Leclerc. E, como eu sempre coloco, né, os pontos positivos. Bom, o Verstappen não tenho o que falar. A Mercedes, os 2 pilotos subiram muito, então assim, vamos ver nas próximas corridas como é que eles vão se sair, né? Se vão continuar com esse crescimento, se foi uma coisa ali mais pontual. Mas para essa corrida, para essa etapa, foi excelente o resultado para a Mercedes. Fizeram P2 e P3 e assim, o carro tá andando, sabe? Tá mantendo um bom ritmo, mesmo ficando bem atrás do Verstappen, mas ele estava mantendo o ritmo ali com o Pérez. Quando todos eles trocaram os pneus, colocaram os pneus soft e estavam andando ao mesmo tempo ali, o Pérez estava 1 segundo mais rápido do Russell, porque o Russell estava segurando o pneu, para caso ele chegasse, ele ter pneu para poder bater. Mas todos eles estavam virando mais ou menos no mesmo tempo, então o ritmo dos 3 estava muito parecido. E isso é muito importante para o campeonato, porque a gente achava que o Pérez poderia brigar ali com o Verstappen ou não ficar isolado em segundo, e não é isso que está acontecendo. Então o Pérez está ameaçado a segunda posição dele. Porém, a Red Bull vai ser campeã de construtores e de pilotos, isso é um fato. Até porque ganhou todas as corridas até agora. Então, ponto negativo, não o carro, mas a Ferrari em si, porque mais uma vez eles erraram feio na estratégia. A Aston Martin não foi um bom final de semana para eles. O Stroll ficou na frente do Alonso, muito porque o Alonso não quis atacar ele, porque no final da prova ali, o Alonso chegou, mas para não ter nenhum problema, nenhum atrito dentro da equipe, e a gente sabe que é um novo Fernando Alonso,
por não ter para não ter um atrito dentro da equipe, ele resolveu não atacar. Ele falou isso no rádio, que ele não ia disputar porque poderia ter algum problema, os dois carros saírem ou gerar um atrito dentro da equipe. Ele não queria isso, então acabaram ficando ali um pouco mais para trás. Então, de todo mundo, de todas das 4 grandes equipes, a Mercedes foi a que mais evoluiu e a Red Bull continua de longe a melhor equipe do campeonato. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado e vamos lá para o próximo vídeo. Valeu, falou!